Meus irmãos, vamos orar para nós darmos início à nossa transmissão de hoje, nosso estudo, né? Nossa meditação na Palavra de Deus em Gálatas capítulo 2, tá bom? Vamos orar? Pai de amor, bendizemos o Teu nome nesta noite, pelo cuidado do Senhor para conosco. Te louvamos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, obrigado por essa reunião que tem acontecido, ó Deus, entre nós, de uma forma tão gostosa, Senhor, porque ela é voluntária, cada um dos Teus filhos participa como quer, ó Deus, e tem sido tremendo perceber, ó Pai, a forma como o Teu Espírito tem nos conduzido, a forma como o Teu Espírito tem nos instruído, nos ensinado. Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez o Senhor envie sobre nós esta mesma unção, a unção que nos ensina. Pai, que cada um de nós receba no seu lar, na sua casa, no aconchego da sua casa, esta unção para receber a Tua palavra, a instrução na Tua palavra. Pai de amor, sobre a minha vida em especial, peço ao Senhor, ó Deus, que haja uma unção para compartilhar o entendimento desses textos. E, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito quiser acrescentar àquilo que está sendo dito, Pai, eu quero dar toda a liberdade ao Senhor, ao Teu Espírito, para que Ele se mova, trazendo revelação na Tua palavra, trazendo, ó Deus, inspiração e aplicações dessa palavra à nossa vida, de forma, Senhor, muito tremenda, ó Deus, como aconteceu no nosso último encontro. Pai, que o Senhor possa pensar de dentro de cada texto destes ensinos que transformem nossas vidas. Ensinos, ó Deus, que de fato marquem nossas vidas, nos façam pensar de maneira diferente, nos façam nos comportar de maneira diferente. Em nome de Jesus, nos façam testemunhar do amor do Senhor de maneira diferente. Que o amor do Senhor seja sobre nós derramado nessa noite de forma muito especial, sobre cada lar, em nome de Jesus, enquanto compartilhamos a Tua palavra para a Tua glória. Oramos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu fico com muita vontade de poder compartilhar com os irmãos esse tempo sem os óculos. Eu até consigo ler a Bíblia, mas se eu tirar os óculos, eu não consigo ler o nome de vocês, nem o que vocês estão escrevendo aí. Eu sei que a Ana Veloso entrou e disse amém. Agora, né? Mas se precisar ler um pouco mais, não tem como. Então vou ter que usar os óculos mesmo. É sempre um desejo meu ficar livre desse auxiliar, sabe? Mas Deus é bom, né? Certo, Amilcar. Ok, sem problema. Sem problema. Fique em paz, viu? Nós oraremos por vocês aqui. E se tiver alguma necessidade especial hoje, já deixa aí durante a live e a gente acrescenta lá nos motivos de oração, viu? Fique em paz, nenhum problema, tá bom? Então vamos lá? Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Bom, vamos fazer uma pequena pausa aqui, por causa desse comentário que o Paulo está fazendo, que é sequência do que ele estava falando no nosso encontro anterior, no capítulo 1 de Gálatas, né? Lembrando que aquilo que a gente tem sempre falado, né? Os capítulos e versículos existem hoje para a gente ter essa facilidade de encontrar, né, aquilo que a gente quer ler. Mas a carta foi escrita por inteiro, então é sempre bom a gente recorrer ao texto que nós deixamos para trás para nos contextualizarmos, tá bom? E eu vou fazer isso então só para a gente se lembrar de como a gente terminou ontem. Bom, o Paulo estava dizendo na parte anterior à carta, né, que Deus o separou antes de nascer e o chamou pela sua graça, né,
para revelar Jesus por meio dele, e naquela ocasião ele não consultou carne nem sangue, nem subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos, mas ele foi para regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco, que foi como nós terminamos nosso encontro de ontem, falando sobre voltarmos ao início, né? A necessidade que temos de, às vezes, revisarmos como as coisas começaram. Bom, então ele recebeu Jesus, né? Quando ele recebe Jesus ali em Damasco, né? Ele fica por ali, ele é trabalhado pelo Senhor ali, e ele não sobe a Jerusalém, apesar de ele ter tido aquele contato com Ananias, aquela situação toda, enfim. Ele não sobe a Jerusalém, não vai encontrar com os apóstolos, mas foi para as regiões da Arábia. Então ele recebe a palavra de Deus, recebe o Evangelho, vai para as regiões da Arábia. Depois de um tempo ele volta para Damasco outra vez. E depois de 3 anos que ele ficou ali, então ele sobe para Jerusalém. E ali ele encontra com Pedro, né, que ele aqui chama e vai tratar sempre de Cefas, né? E não viu outros apóstolos senão o Tiago, irmão do Senhor. Então ele termina aquela situação, aquele texto de ontem, que lemos ontem, capítulo 1, dizendo que ele depois foi para as regiões da Síria, da Cilícia, né? E enfim, ele para por ali, Síria e Cilícia. 14 anos depois, então nós já estamos somando aqui cerca de 17 anos, né? Aproximadamente 17 anos, porque ele não fala o período aqui que ele ficou nas regiões da Arábia e depois volta para Damasco. A gente não tem esse tempo aqui escrito, né? Mas somando aí temos em torno de 17 anos, né? 14 anos depois, né? Ele vai subir outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. E aí ele vai dizer, subi em obediência a uma revelação. Ou seja, Deus disse a ele que subisse, né? Deus falou pessoalmente a ele, suba, vá para Jerusalém. E então ele vai expor o evangelho que ele prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O que eu entendo esses de maior influência? Pessoas entre os gentios que poderiam ter algum nível de influência sobre outros gentios, né? E que uma vez convertidos poderiam até se tornar líderes entre os gentios. Então Paulo sempre investiu nessas pessoas, sempre investiu em líderes, em pessoas que poderiam multiplicar a mensagem que ele pregava. E isso é algo para nós aprendermos, né? E nós vamos ouvir esse tipo de conselho na palavra de Deus desde o Antigo Testamento, né? E vamos ouvir Paulo falando sobre isso também ao seu discípulo Timóteo, né? Então vamos em frente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, eu sou judeu, um apóstolo judeu, alguém que recebeu uma delegação de Deus para pregar o evangelho, e eu não constrangi ninguém a se tornar judeu. Porque, gente, a circuncisão é o sinal do judaísmo, né? O sinal físico do judaísmo é a circuncisão. Então ele fala, nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego. Por que ele coloca sendo grego? Para deixar claro que ele era grego não só nacionalmente, não só de nascimento, mas ele está falando do Tito, que é grego, que não foi constrangido a circuncidar-se, né? Ou seja, ele não era da raça do Paulo, ele não era judeu e não foi constrangido a se tornar um judeu, né? E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gente, isso aqui é forte. Muito forte mesmo. Por quê? Paulo, ele aborda a presença de falsos irmãos. Quer dizer que havia convertidos ali
na região da Galácia por onde ele estava agora. Havia falsos irmãos. E que coisa triste é estar entre falsos irmãos, né? Eu estou lidando com uma situação agora de um pastor, né, e aconselhando esse pastor que está lá ministrando na igreja, está pastoreando a igreja. Ele se mudou da cidade dele para uma cidade distante com a família, né? E quando ele chegou lá, ele encontrou uma igreja arrasada, né, funcionando num galpão alugado, muito feio, e ele me falou sobre essa situação. Então eu tenho aconselhado, tenho ajudado ele a se mover lá naquela cidade. Falei para ele, saia desse galpão, esse aluguel está muito caro, alugue uma sala num hotel. Os hotéis têm salões de reunião que eles alugam. Se você vai ter uma reunião nesse momento durante a semana, basta uma reunião, então você vai alugar a sala do hotel num final de semana, num dia do final de semana, que é no domingo, onde dificilmente essas salas vão estar ocupadas. Então negocie esse valor, você vai conseguir alugar por um valor bom. Enfim, foi para lá. E aí aquela igreja estava clamando por um pastor. E aí agora ele está convivendo com um irmão, e isso tem pouco tempo, isso é coisa desse ano. Ele está clamando a Deus por causa de um irmão que foi quem estava clamando por um pastor e agora está tendo um comportamento leviano com ele, sabe? É muito triste, foi hipócrita, está sendo hipócrita, foi falso, né? E ele está vivendo essa luta agora lá, né? Não é fácil, irmãos, estar entre falsos irmãos. E Paulo ainda acrescenta, eles se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Quando ele fala de reduzir a escravidão, é porque aqueles que eram convertidos, a quem ele se refere, certamente são judeus messiânicos, judeus que entenderam que Jesus é o Messias, mas que continuam na prática de ritos que depois da vinda de Jesus não são de observância necessária mais. Entende isso? Então eles se tornaram falsos porque eles se entremeteram para espreitar a liberdade de Paulo, porque agora Paulo em Cristo está dizendo, eu não tenho mais que ensinar que ninguém tenha que se circuncidar. Ele vai dizer em algum momento, a circuncisão somos nós, que não nos gloriamos na carne. Ele mesmo vai dizer isso. Em outro momento ele vai explicar isso. Então, reduzir a escravidão nesse caso aqui seria isso, sabe? Reduzi-los a rituais que não têm valor, que são sombra. E ele já falou a respeito disso. Rituais que são sombra das coisas que virão. Então, ele fala, nem ao menos por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Olha a diligência do Paulo, a sinceridade, a honestidade dele, né? A transparência dele no ministério, mas a forma firme dele de agir. Sabe, irmãos, algumas pessoas são constrangidas à prática de um falso amor. E eu quero aqui tomar o exemplo do apóstolo Paulo para nós conversarmos sobre isso. Porque eu vou dizer a você, alguém que prega que
o que nós temos que fazer é amar, 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 amar. E se a pessoa tem algum pecado, não, só ama, só ama. Deixa Deus fazer a obra. Não, querido. Isso é cumplicidade com o pecado. Eu não posso, em hipótese alguma, me tornar cúmplice das más obras de quem quer que seja. Ainda que eu ame. Aliás, é porque amo que eu preciso confrontar o pecado na vida do meu irmão. Eu preciso chamá-lo à parte. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Mateus capítulo 18, versículo 15. Jesus está falando sobre isso. Se você viu o seu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Não resolveu não? Chama mais alguém e leva com você. Não resolveu não? Leve à igreja. Qual é o próximo comportamento? Tratem-o como gentio e publicano. O que significa tratar como gentio e publicano? É excluí-lo da igreja? Oi Dani, boa noite. Joana, boa noite. Deus abençoe. É excluí-lo da igreja? Não. Tratar como gentio e publicano é tratá-lo como se ele nunca tivesse conhecido o evangelho do Senhor Jesus e recomeçar a caminhada com ele. Sabe o que é isso no meio de pastores de ovelhas, de animais mesmo, os bichinhos? Isso significa quebrar as patas, tá? Quando a ovelha começa a ter esse comportamento de sair para outros pastos, de se distanciar do rebanho, de ficar tendo esse comportamento, então o pastor quebra as patas dela. E agora o que ele vai fazer? Ela não pode andar porque está com a pata quebrada, então ele vai colocar uma tala naquela pata e ele vai então carregar essa ovelha no ombro. Na hora dela se alimentar, ele vai servir o alimento dela. Vai colocar ali pertinho dela para ela não ter que caminhar, ela vai comer do lado dele. Isso é disciplina para ela. Isso é bem para ela, porque quando ela se distancia do rebanho, ela fica à mercê de lobos, de predadores. Então isso é cuidado. Então eu preciso chegar perto dessa pessoa, vai comer na mão dele, isso mesmo, Dani. Eu preciso chegar perto desse irmão que está agindo de forma incoerente com a palavra, que está transgredindo, que saiu do caminho, que vai errar o alvo lá na frente se ele continuar nesse caminho. Preciso me aproximar dele e corrigi-lo. É isso que Paulo vai falar, daqui a pouco ele vai fazer isso, né, Romilda? Trazer para perto isso mesmo. Lá em Gálatas 6, ele vai falar assim, vocês que são mais maduros, né? Vocês devem tratar com temperança o irmão quando ele erra, né? Vocês que são maduros, nós vamos chegar lá, eu não vou tocar agora nesse versículo não, mas a essência do que eu quero dizer é, olha a seriedade como Paulo trata essas questões. Olha o que ele está falando. Gente, travou para mais alguém ou só para Dani lá nos Estados Unidos? Tem mais alguém? Por favor, me sinalizem aí. Não, aqui está bom. Aqui está ok. Sinaliza para mim, por favor. Na realidade, aqui nós estamos tendo problemas com a internet e com as operadoras o dia todo hoje. É possível que a gente tenha problemas durante essa transmissão. Se acontecer, eu peço que vocês tenham paciência. Ô Léo, não tinha te visto não? Que bom que você está aí, Deus te abençoe, meu irmão. Então vamos seguir. Olha a seriedade como ele trata essas coisas aqui. Paulo não brinca com isso não é? Paulo trata as coisas com seriedade. Olha, esses aqui que eu pensava que era alguma coisa, talvez eles foram de maior influência no outro tempo. Mas a respeito desse que eu tenho que dizer assim, olha, esses que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão tinha sido confiado a mim, como da circuncisão tinha sido confiado ao Pedro, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, João, que eram reputados colunas, me estenderam a graça, me estenderam a comunhão, a destra da comunhão, a mim e ao Barnabé. Não é? Então, irmãos, eles foram orientados, Paulo foi orientado a se lembrar também dos pobres. Por quê? Porque o evangelho dele, ele mesmo está dizendo aqui,
ele pregava a pessoas de influência. E entre essas pessoas influentes tem aqueles mais abastados, né? Então, queridos, é algo que nós temos que ter atenção, né? Algo que nós temos que ter atenção. E aí ele vai ser recomendado pelos irmãos. Olha, lembra dos pobres? E aí ele fala assim, o que também me esforcei para fazer. Significa que ele fez, irmãos. Ele não só se esforçou. Paulo não era o tipo de pessoa que se esforça sem fazer o que está se esforçando para fazer, não. Significa que ele fez. Ele deu atenção para os pobres. Amém? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Olha aí. Ele está tratando de outro apóstolo que caminhou com Jesus, né? E que está tendo um comportamento leviano. E então ele resiste ao Pedro, né? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Irmãos, o Paulo, ele não deixava as coisas baixo, não. Ele não punha pano quente em nada, não. Errou. Foi repreendido. Eu resisti violentamente. Ele se tornou repreensível. Então eu chamei a atenção dele. Como é? Você está comendo agora aqui com os gentios, reconhecendo que eles foram salvos, reconheceram que eles receberam o evangelho, aí chegam os judeus, porque você prega para os da circuncisão, para os judeus, você vai deixar de comer com os irmãos, porque eles eram gentios e não judeus? Isso é comportamento de um cristão que recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Eu imagino que essa conversa não deve ter sido uma conversa assim de palavras macias, não. Eu imagino que Paulo deve ter dado uma repreensão bem dura no Pedro por causa desse comportamento. Porque ele dissimulou, os outros judeus dissimularam com ele, né, a ponto de até o próprio Barnabé ter se deixado levar por esse tipo de dissimulação. É mais ou menos assim. A gente chega na casa de alguém, né, e eu tenho o hábito de falar sobre guerra espiritual. E onde eu vou, eu falo sobre guerra espiritual. E aí o outro irmão tem o hábito de falar sobre cura interior. Nós estávamos ali os dois, eu falando da guerra espiritual, ele da cura interior, estava tudo muito harmonioso. De repente chegou alguém que não crê nem numa coisa nem na outra, ou só crê na cura interior, mas não crê na guerra. Então o Pedro começa a se afastar desses que creem na guerra e vai conversar só com os que estão a favor daquilo que é chamado hoje de cura interior. Ora, o que é isso? O que é isso? Se é ensino da palavra, se você discorda, você tem toda a liberdade de não praticar. Você discorda? Não pratique. É com você isso aí. Agora, dissimular, esse é o povo da guerra, esse é o pessoal da guerra. Muito comum isso, há uns anos atrás, então, quem lidou com batalha espiritual, com guerra espiritual, há uns anos atrás, é chamado até hoje de caça-fantasmas, né? Então, são pessoas que são tidas como indesejadas em determinados ambientes, né? E o Paulo repreendeu duramente o Pedro. Não acredito que foi uma coisa assim baratinha, não. Eu creio que ficou ruim. Versículo 14 ele fala: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Olha aí, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Uau! Meu Deus! Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Meu Deus! Pedro era judeu, mas recebeu o evangelho diretamente de Jesus, conviveu com Jesus, ouviu Jesus dizer: aqui está quem é Senhor do sábado, por exemplo.
viu Jesus comer sem lavar as mãos, o que é um ritual para todos os judeus até hoje, até agora. Eles não apenas não comem sem lavar as mãos, mas não lavam as mãos sem repetir a oração específica. Bendito sejas tu, Senhor, Criador do universo, que nos deste os seus mandamentos e nos mandaste lavar as mãos. Essa é a oração que eles fazem. Né? Conhece, né, amigo? Pois é. Eles não só obedecem a esse ritual, mas oram ao lavar as mãos. Tem algum pecado nisso? Não, gente, que bênção. Hoje nós estamos aí atravessando a pandemia de coronavírus e quanto mais lavar a mão, melhor. Não tem pecado nenhum nisso. Mas foram censurar Jesus, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Jesus não deixou barato também, respondeu logo. Então, o Paulo está fazendo a mesma coisa. Como é que você está constrangendo um gentio a se tornar judeu, se você, sendo judeu, vive como gentio? Que história é essa? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Tipo assim, irmãos, tapa na cara, né? É pouco aqui. Foi confronto, olho no olho, e sem poupar palavras. Paulo não poupou palavras. Olha aqui, Pedro, nós fomos justificados pela fé em Cristo. Não teve outra coisa, não foi por obras da lei. Então não venha forçar as pessoas a quererem cumprir rituais que nem você cumpre mais. Que é isso, Pedro? Que história é essa? E ele faz isso publicamente. Ele faz isso diante dos que estavam lá. Fala assim, na presença de todos, o texto diz. Na presença de todos. E ele fala, por obras da lei, ninguém será justificado, Pedro. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha o que ele está falando com Pedro. Pedro, você está querendo restaurar aquilo que você destruiu. Se foi você que destruiu, por que você está procurando restaurar? Você está se tornando um transgressor. Porque quando você destruiu, você acreditou que havia motivos para destruir. A sua fé foi firme nisso. E agora você começa a reconstruir, a restaurar aquilo que com convicção você destruiu. Você se tornou transgressor. Então aquilo que você acreditava era uma mentira. Você foi falso. Está sendo leviano. Esse comportamento não é admissível. Essa conversa aqui foi uma conversa pesada, irmãos. Pesada. E eu quero dizer a você que está aqui nessa reunião hoje, especialmente você que tem outras pessoas que olham para você como um líder. Tenha muito cuidado sobre as convicções que você vai construindo ao longo da sua vida. Sabe? Tenha muito cuidado, seja fiel à palavra. Seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel ao que Deus prescreve. Toma cuidado com as suas convicções. Sabe por quê, irmãos? Nós mudamos. Nossas convicções às vezes mudam. Às vezes uma coisa que você acreditava de uma forma, porque você não tinha pleno entendimento, você recebeu uma instrução, tomou como verdadeira, né? E então aquela instrução passa a fazer parte da sua vida. Mas algum dia na sua vida, alguém examina aquela instrução que você recebeu. E quando vai examinar junto com você a instrução que você recebeu, você constata que aquela convicção que você tinha foi formada em cima de fundamentos frágeis. E aquela convicção agora não se sustenta mais. Passou.
Só a palavra de Deus permanece para sempre. Só a palavra. Não muda. Só o nosso Deus é imutável. Nós mudamos todos os dias. Estamos em obras, não é? Casados para Sempre gosta dessa frase. Estamos em obras. E estamos mesmo. Estamos mesmo. A Universidade da Família gosta dessa frase. Eu fiz o curso Casados para Sempre. Estive em todas as reuniões e foi uma bênção, fui muito abençoado com a minha esposa logo no início do nosso casamento, no início do ministério pastoral, quase 20 anos atrás, né? Uma bênção. Estamos em obras, irmãos, e é uma realidade isso. Nós vamos construindo o conhecimento à medida que vamos amadurecendo. Há algumas convicções que eu tinha 20 anos atrás, eu não tenho mais hoje, elas mudaram. Eu amadureci, eu aprendi mais, eu cresci. Essas convicções mudam. Mas o Senhor não muda. Então, enquanto Ele vai trabalhando você, Ele vai trazendo luz, Ele vai lançando luz sobre aquilo que você já alcançou. Não é? E à medida que Ele lança luz, aquilo que você vai alcançando vai sendo aperfeiçoado. Não é? Algumas coisas estavam erradas mesmo, têm que ser corrigidas. Outras não estavam erradas, mas têm que ser melhor elaboradas. E o Senhor sabe fazer isso. E como sabe fazer, não é? E isso é maravilhoso. Nós vamos amadurecendo, vamos crescendo, e aquilo que eu acreditava com todas as minhas forças, de repente foi abalado. Nossa, não é bem assim. Eu acreditava nisso com todas as forças. E aí, quando você vai examinar as Escrituras com mais cuidado, você descobre que a coisa não é bem assim. Então, amados, nós temos que confrontar os nossos irmãos quando é necessário confrontar. Confronte em amor, não é? Mas não deixe de aplicar a correção com fundamento na palavra de Deus. Amém? Agora, versículos 19 até o final desse capítulo. E hoje nós vamos ficar só no capítulo 2, porque o capítulo 3 é mais extenso, não daria para nós ficarmos nessa live durante o capítulo 3. E eu gostaria de encerrar essa live somente no capítulo 2 mesmo, depois vamos para a oração. Bom, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Meu Deus, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Como assim? Mas a lei não é de Deus? Não foi Deus quem outorgou a lei? Como assim morri para a lei a fim de viver para Deus? Paulo explica isso em outro momento, dizendo que a lei serviu de aio. Aio é tutor, alguém que toma conta de uma criança enquanto ela não amadurece, até ela chegar a uma fase madura. Então ele vai dizer isso. A lei funcionou para ele como tutora, ela o acompanhou até uma fase de maturidade. Agora Jesus vem nessa fase da maturidade, ele vem na plenitude dos tempos, e quando ele vem, você não precisa mais da lei, a lei morreu. Você morre para a lei, para viver para Deus. E aí ele vai dizer mais forte ainda, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A lei não pode me justificar. A lei me denuncia, pelo contrário da justificação. A lei me acusa. A lei vem dizer para mim, você pecou. A lei vai dizer para mim, você não está amando o Senhor acima de todas as coisas. Você está praticando idolatria. A lei vai denunciar o pecado. Você está roubando, você está matando, você está adulterando. Essa é a função da lei. Você está comendo o que não devia comer, você está bebendo o que não devia comer. Isso são regras, são leis. Você não vai poder fazer dessa maneira, tem que ser daquela maneira. A lei não te justifica, ela não nos justifica. Só quem nos justifica é o sangue derramado no Calvário, Jesus Cristo.
e nós somos justificados nele. Nele. Então, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Para a lei. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estava conforme a exigência da lei, eu tive que morrer. Por quê? Porque eu era pecador. E, na prática do pecado, a lei exige que eu seja morto. Essa é a questão. A lei te denuncia e perante o tribunal, diante do qual você foi denunciado, você tem que ser morto. Você tem que pagar. A alma que pecar, essa morrerá. Então, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Por quê? Porque a lei não é suficiente para me justificar. Eu vou viver para Deus estando crucificado com Cristo. Aqui está o versículo 19 completo, Amilcar. Eu espero, aliás, desculpa, Adriana. Eu espero que tenha conseguido melhorar um pouco a explicação, né? Estou crucificado com Cristo, então agora eu posso viver para Deus. A lei me condenou, a lei me mandou para a morte, a lei me mandou para a cruz. Então, como eu fui para a cruz, estou crucificado com Cristo, então agora eu posso sim viver para Deus. Amém? Logo já não sou eu quem vive. Aí é possível afirmar isso. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, e não é, mas se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Amém? O que ele quer dizer? Eu não posso ser justificado por obras da lei. A lei não me justifica. Não é tentando praticar a lei que eu serei justificado diante de Deus. A suma do que Paulo está dizendo desde o versículo 19 até o 21 é isso. A suma é isso. Eu não posso viver para Deus na prática da lei. Né? Jesus vem para nos salvar da ira de Deus, exatamente isso. Ele vem para nos salvar da ira de Deus, porque nós todos estávamos condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus. A única forma de sermos religados a Deus outra vez, a única forma de sermos aceitos por Ele como filhos, era pela morte de Jesus Cristo. Não é? Então, assim como o sacerdote que matava um animal inocente, no lugar de um pecador que vinha ao tabernáculo fazer a confissão do seu pecado, e ali ele punha a mão sobre a cabeça do animal, o sacerdote degolava o animal, então daquela forma o pecador tinha o seu pecado coberto, propiciado pelo sangue do animal inocente. Agora Jesus vem, inocente, sem pecado, e o sangue dele é derramado em favor de toda a humanidade. Toda a humanidade. E todo aquele que o recebe é feito filho de Deus. E ele não apenas cobre o pecado mais. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Não tem palavras para isso, irmãos. Não tem palavras para descrever a graça demonstrada por meio da cruz. Não tem palavras. Por isso que o apóstolo Paulo fala, mediante a própria lei, eu morri para a lei. A lei exigiu que eu fosse morto. Eu morri. Mas agora eu vivo para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu escolhi tomar a minha cruz e segui-lo cada dia. Amém? Isso é maravilhoso. Eu quero que você fique com esse texto, com essa palavra, né? E se alegre mesmo, sabe? Se alegre na salvação. Se alegre porque você e eu estávamos destinados ao fogo eterno. Nós estávamos destinados à ira eterna. Nós estávamos destinados a viver eternamente separados de Deus, né? Pela lei existe a ira, pois pela lei não conseguiríamos a salvação. Isso mesmo.
A lei é dura e impossível de seguir fielmente. E Jesus nos dá a graça. Glória a Deus. Isso mesmo, Amilcar. Isso mesmo, Adriana. Toda vez eu chamo a Adriana de Amilcar. Perdão, irmã. Mas é isso aí, Adriana. É isso mesmo. A ira de Deus viria contra nós por causa da lei. Ele estabeleceu uma lei. E nós teríamos que viver no cumprimento dessa lei. Como é impossível ao homem viver no cumprimento da lei, Jesus vem e cumpre toda a lei. E quando ele cumpre toda a lei, ele sobe para o verdadeiro tabernáculo e oferece a Deus o Pai o sangue do seu próprio sacrifício. Né? Agora, no tabernáculo, depois que o sacerdote oferecia o sangue do sacrifício, uma vez no ano, em Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício, que era o sangue do sacrifício feito em favor de toda a nação. E então, se ele saía lá de dentro, vivo, significa que Deus aceitou aquele sangue e a nação recebeu perdão. Então havia júbilo, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, voltou lá de dentro vivo. Havia júbilo na nação. O povo jubilava em Yom Kippur, jubilava no dia do perdão. Toda alegria que eles pudessem manifestar no coração, aquele dia ali era um dia de renovação para eles. Deus está nos aceitando, Ele nos perdoou. E Jesus? Jesus entra no Santo dos Santos, lá no verdadeiro tabernáculo com Deus. Oferta o sangue do próprio sacrifício. Ele vem e aparece aos discípulos, depois de ter subido. Você acha que houve júbilo? E ele virá outra vez para nos encontrar. Haverá júbilo no dia que Jesus vier para nos encontrar? Aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que receberam o Evangelho, aqueles que receberam Jesus como Senhor das suas vidas, vão jubilar, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E Ele entrou no tabernáculo verdadeiro, nos céus, e entregou o sangue do seu sacrifício a Deus, o nosso Pai, e o Pai recebeu. Essa é a oferta que é feita todos os dias a nós, todos os dias aos seres humanos. E eles podem receber de graça a salvação. De graça para eles, não para Deus. Porque para Deus custou a morte do seu único filho. Custou o sacrifício de Jesus. Custou a humilhação de Jesus na cruz do Calvário, diante dos soldados, diante de Pôncio Pilatos, diante de todo o povo judeu daquela época. Foi caro para ser de graça para nós. Foi caro para Ele, para ser de graça para nós. Amém? Então, louve a Deus, porque você recebeu Jesus, louve a Deus, porque o sacrifício de Jesus foi aceito e nós vamos revê-lo em breve. Amém? Viva dessa forma. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? É por mim, porque se eu fosse a única pessoa viva no mundo, Ele teria vindo para morrer no meu lugar, para que eu não sofresse debaixo da ira de Deus. É por mim, é por mim. Amém? Você pode falar isso com toda a alegria do seu coração. Foi por mim, foi por mim. Ele me conquistou, Ele pagou o preço que custou, o preço que foi exigido pela lei, Ele pagou. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele derramou o próprio sangue e remiu o meu pecado, pagou o preço. Amém? Glória a Deus.